Amém. Glórias a Deus. ¿Cuántos están felices por estar aquí domingo en la presencia del Señor y en comunión? Amén. Glórias a Deus. Hermanos, vamos seguir alabando al Señor. Ahora nos alimentando também de uma palavra de Deus. Já hemos nos alimentado através de las alabanzas, através de la abertura, ¿no? Desde aí, Deus já nos ha hablado. E Deus seguramente seguirá obrando en este lugar. Amém? Eu los invito a abrir vuestras Bíblias em 1 de Samuel, capítulo 3, versículos de 1 a 10. Vou repeti-lo. 1 de Samuel, capítulo 3, versículos de 1 al 10. ¿Está en la pantalla? No. Yo voy a leyendo, los hermanos están diciendo así que no. Bueno, vamos a leer. El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión com frequência. E aconteceu um dia que, estando Eli acostado em seu aposento, quando seus olhos começavam a escurecer-se, de modo que não podia ver, Samuel estava dormindo en el templo de Jehová, donde estava el arca de Deus. E antes que a lâmpada de Deus fosse apagada, Jehová chamou a Samuel e ele respondeu: heme aqui. E correndo logo a Eli, dijo: heme aqui. ¿Para qué me has llamado? ¿Para qué me llamaste? Y Eli le dijo: yo no he llamado. Vuelve y acuéstate. Y él se volvió y se acostó. Y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel, y levantándose Samuel, vino a Eli y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él dijo: hijo mío, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Jehová, pues, llamó la tercera vez a Samuel, y él se levantó y vino a Eli, y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Eli que Jehová llamaba al joven. Y dijo Eli a Samuel: ve y acuéstate, y si te llamare, dirás: habla Jehová, porque tu siervo oye. Assim se foi Samuel e se acostou em seu lugar. El verso 10. Vino Jehová e se parou e chamou como las outras vezes: Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo: habla, porque tu servo oye. Amém? Glorificando al Señor, los hermanos podían sentar. Amém. Glórias a Deus. Aleluia. Eu sei que os hermanos já oraram, pero eu quisiera orar uma vez mais, aí mesmo sentados. Eu queria ir-me ao Senhor também aqui em oração. Amém? Senhor, nós te alabamos por estar aqui nesta manhã em tu presença. Senhor, se es tu voluntad, si te agrada hoy, Señor, hablar con tu iglesia más una vez, si es, Señor, de tu corazón, Señor, hablar a tu pueblo, si tú puedes, Señor, usar esta pequeña sierva, Señor, yo me pongo aquí como vaso, Señor, para el que el Señor pueda hablar a tu iglesia. Te damos la gracia, Señor, y desde ahora ya te entregamos toda la honra, toda la gloria y toda la adoración de este lugar. Amén. Glorias a Dios. Aquí en el versículo 1, hermanos, el profeta Samuel, que todavía no era profeta, dice que él ministraba ahí en presencia de
Jehová. Y dice que cuando el Señor empezó el llamado en la vida de Samuel, dice que las cosas estaban muy complicadas. En el tiempo que el Señor hizo una llamada a Samuel, dice aquí la palabra que no había visiones y la palabra escaseaba. O sea, que había poca manifestación del Señor. Traduciendo esto hoy a nuestros días. Pueda que hoy, cuando el Señor te esté llamando, las cosas no estén muy bien. Porque uno imagina-se que cuando Dios va a llamar, las cosas estarán muy bien. La familia estará bien, el trabajo estará bien, todo estará bien. Pero yo quiero que usted se fije en esto. Pueda que hoy, cuando el Señor te esté llamando, las cosas no estén muy bien. Entonces sepa que esto no es excusa para que no vayas donde el Señor te quiere llevar. Muchas veces nosotros miramos las dificultades y decimos, Señor, no puedo ir porque mira mi familia. Mi esposo no está aquí, mi hijo no está aquí, mi hija no está aquí. No, mira esto, Señor. Mira cómo es mi casa. Mira cómo es mi casa. Mira cómo están las cosas. Mira mi situación financiera, Señor. Pero yo quiero te decir que aún en tiempo de escasez, el Señor te llama. En el versículo 6, los hermanos van a poner ahí. El versículo 6. Y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel. Y levantándose Samuel, vino y Elí le dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Generalmente, cuando el Señor nos hace una llamada, nosotros al principio no lo entendemos. Cuando el Señor nos llama, no entendemos su voz. Tal vez, quizá, somos todavía muy nuevos, ¿no? En el camino, estamos todavía ahí conociendo a Jehová, pero seguro, si tú tienes un llamado, Dios ya empezó a poner eso en tu corazón. Y con Samuel no ha sido diferente. Mira que dice a palavra, se nós conhecemos bem a história de Samuel, sabemos que Samuel ha sido llevado por sua madre Ana a la casa de Jehová desde pequeño para servirle. O sea, que Samuel estava en la casa de Dios e não sabia que havia sido chamado. Ele disse, ¿para qué me has llamado? Tal vez hoy esta sea tu pregunta. Tal vez estás aquí, ya has sentido alguna cosa, ya conoce al Señor há mucho tiempo, ya está en la casa del Señor, pero una vez y otra viene esta pregunta, Señor, ¿para qué me has llamado? Aqui en el versículo 10, finalmente, quando entendemos que o Senhor nos ha chamado, eu quero ler outra vez o verso 10. E vino Jeová e se parou, e chamou como nas outras vezes, e dijo, Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo, habla, porque tu siervo te escucha. Finalmente, después de mucho el Señor hablar, el Señor habló como 3 veces a Samuel. Y Samuel no había entendido. Hasta que Samuel se da cuenta de que el Señor le había llamado. Y él dijo, Señor, habla, heme aquí, tu siervo oye. Y si tú estás aquí hoy, yo tengo seguro que para alguna cosa el Señor te ha llamado y tú vas a entender. Yo quiero también ir a Jeremías. Jeremías, los hermanos van a poner ahí, Jeremías, versículo 1, 5, Jeremías 1, 5 a 10.
Antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué. Te di por profeta a las naciones. Y yo dije, Señor Jehová, he aquí no sé hablar, porque soy niño. Y me dijo Jehová, no digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe tú irás y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca, y me dijo Jehová, he aquí he puesto mis palabras en tu boca. Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. Lo que esta palavra quer dizer para nosotros. Ou por que não dizer esta palavra está muito claro, casi que não hace falta explicarle. El Senhor te ha chamado desde el vientre. El Senhor não te ha chamado desde que naciste. El Senhor te ha chamado desde el vientre. E quando el Senhor chama a uno, el Senhor marca. El Senhor põe aí suas olhas. Eu digo que he aprendido que, não sei se os irmãos já han ouído um pouco de minha história, mas eu tenho padres que não servem ao Senhor. Mis padres não são cristianos. Eu he crescido em um hogar sem a presença do Senhor. Eu he crescido em um hogar onde Deus não era a referência. Hoje, o que mis hijos têm aí em minha casa, eu não tinha. Eu não conhecia a Jeová. Pero o Senhor aí já señalava que eu lhe ia servir. Eu me acordo de certas situações, de certas coisas que passavam aí em minha casa, em minha vida, durante o largo de minha vida, que o Senhor me ia señalando, aunque eu, igual que Samuel, não lo compreendia, porque era imadura, porque todavia não conhecia Jeová, pero havia aí dentro como um fogo, havia dentro de mim algo que queria Deus. Deus me ia marcando em decurso de minha vida. Por exemplo, eu me acordo de algo que passava, é que não sei se os irmãos que são de Brasil, não sei se de los outros países são assim, pero aí passava vendedores de livros. E eu me acordo que passou um vendedor de livro com um livro cristiano para, não a nível adulto, pero para niños, e meu padre lo comprou. E eu sei que não ha sido meu padre que lo comprou por acaso, hasta porque nós não era muito de literatura e menos de literatura cristiana. Eu sei que era Deus que queria falar. E eu, com aquele livro, o Senhor aí começou a obrar em minha vida. Quando Deus te encontra, quando Deus te marca, quando tu és nascido, quando desde o ventre Deus tem algo contigo, o próprio Deus se encargará de ir cuidando de ti. O próprio Deus vai fazendo coisas desde tu niñez, aunque tu todavía no lo conozca, porque quien llama es el Señor, y si el Señor llama, Él mismo se encargará de poner cada cosa en su lugar, en su sitio. Es el Señor quien va a te preparar, el Señor usará personas, el Señor usará medios, el Señor usará circunstancias para que tú llegues al propósito que el Señor tiene en tu vida. E eu me acordo muito bem que aquele livro ha sido a primeira coisa que o Senhor ha usado para evangelizar-me. Eram dibujitos, hermanos. Eram coisas assim, eu corro hoje, digo, Senhor, isto é dibujito. Pero é assim. Quando o Senhor empieza a trabalhar, o Senhor nos entende. O Senhor não vai dar coisa grande se tu ainda não tem capacidade. O Senhor não me vai dar coisa grande se eu ainda não sei dominar isso. O Senhor trata cada um de acordo com como cada um é.
Se tu pode pouco, o Senhor te dará pouco. Se tu vai crescendo, e se tu vai buscando, e se tu vai se entregando ao Senhor, à medida que tu vai te entregando, o Senhor te vai dando mais coisas, te vai dando mais capacidades. Porque o Senhor não utiliza a niños. O Senhor sim disse a los niños, vengan a mim, los pequeños. Pero o Senhor queria ser de los pequeños grandes. Amém? Em sua presença. Dice assim, no versículo 6, que Jeremias, ele dijo, delante del llamado del Senhor, delante de la llamada, ele disse, Senhor Jeová, he aqui, não sei hablar, porque sou niño. ¿Es diferente de nós? Jeremias ha sido diferente de nós? Não. Quando o Senhor nos chama, nos apresentamos aí delante do Senhor com uma maleta llena de excusas. Senhor, não sei falar. Senhor, eu sou muito tímido, sou muito tímida. Senhor, usa outra pessoa que é mais espontânea. Senhor, mira, não sirvo para isso. Senhor, eu não tenho capacidade. Senhor, eu não tenho dinheiro. Senhor, eu sou a menor da casa. E isso passou comigo também, porque eu sou talvez, quizá, a menos habladora de minha casa. Eu sou a que deveria não levantar-me e estar aqui delante, porque eu sou conhecida em minha família como a tímida. Tanto é que cresci ouvindo isto toda a minha vida. Minha irmã, que é muito espabilada, a maior, e ela é super espabilada, chega falando, muito habladora, muito simpática. E eu me acordo que, ao longo de minha vida, eu he ouído a minha irmã sempre dizer, quando eu estava aí callada, não estava na turma de los amigos, e ela dizia, não passa nada, ela é tímida. Não hable isso para um tímido. E eu ouvi sempre isso, não, ela é assim porque é tímida. E claro, quanto mais falava, mais tímida me ia quedando. Pero mira, não dê excusa ao Senhor, porque o chamado é do Senhor. O Senhor usa o vaso de la maneira que quer. Não estou dizendo aqui que o Senhor não usa os espabilados. O Senhor também escolhe os espabilados. Amém? O Senhor também escolhe a qualquer. Não há dificuldade. Lo que estou querendo dizer-te é que não há nenhuma dificuldade que tu pueda hoje apresentar-se delante de Deus para que tu não hagas lo que o Senhor te está pedindo para hacer. Aleluias. Eu quisiera ler também Jeremias 20, capítulo 9. Os hermanos vão a poner aí. Jeremias 20, capítulo, versículo 9. Diz assim. Em la versión Reina Valera, dijo, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no puedo. Para que la explicación sea mejor, yo puse aquí también la versión que está en la NVI, que es un poco más clara y me gusta mucho esa versión, que dice así, se digo, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre, entonces su palabra en mi interior se vuelve como un fuego ardente, que me cala hasta los huesos. He hecho todo lo posible para contenerla, pero ya no puedo más. En otras palabras, si el Señor te escogió, si el Señor te ha llamado desde el vientre, tú sientes esto, un fuego, algo que te quema, algo que aunque tú quieras no seguir, tú no podrás parar, porque tú eres marcado, porque el Señor te ha llamado. Quantas e quantas vezes, em meio das dificuldades, e haverá muitas dificuldades, nós queremos deixar, nós queremos abandonar, nós queremos dizer, não, Senhor, hasta aqui. Pero sabe,
esta palavra nos queima. El llamado nos queima. No es tú que te has apresentado. No has entendido. Ha sido Dios que te has escogido. Y más que eso, el Señor puso ahí en tu corazón, en mi corazón, una llama ardiente. Jeremías dijo, aunque yo quisiera, ya lo intenté dejarlo, pero no puedo. Personas que están aquí y que se apartan del Señor. Y digo isso porque esto também já ha pasado comigo. Hubo um tempo, al principio de mi caminada com o Senhor, que por pouco tempo eu me quedei aí como descarrilhada, fora da presença do Senhor. Pero sabe, não era eu, era o Senhor que dizia, não, vuelve. Havia aqui dentro um fogo, havia aqui dentro algo que me chamava, era mais forte que eu não conseguia estar fora da presença do Senhor, eu não conseguia adaptar-me ao mundo fora, eu não conseguia enquadrar-me outra vez fora da presença do Senhor. E é assim, tu e eu, nós outros temos algo aqui, temos uma marca. É mais forte que nós outros. É um chamado. É algo que queima, que vai mais allá de nossas forças. E se nós outros não estamos aqui, fazendo a vontade do Senhor, não nos sentiremos mais bem em nenhum outro lugar. Não há outro lugar. O melhor lugar para estar-se é na presença do Senhor. Eu digo isso que o melhor lugar para estar-se é no centro. E este centro é a vontade do Senhor. Não é onde há mais dinheiro, não é onde eu possa ter uma boa casa. Quando tu és chamado, não eres tu quem escolhes. Não eres tu que diz, não, eu vou aqui porque aqui me sinto mais cômoda, porque aqui me sinto melhor. Não. O melhor lugar para uno estar é no centro. E este centro é onde está o Senhor. Aleluia. E se tu entendes que Deus te ha chamado, que fazer? Por onde começar? Porque depois que nós entendemos que o Senhor ha chamado, hacemos a pergunta que hizo Samuel a Eli. Porque às vezes perguntamos a homens, não? Porque Samuel ha perguntado a Eli, que era o sacerdote, heme aqui, ¿para que me has chamado? Talvez estás perguntando a homens, pero nós temos que perguntar a quem nos ha chamado, que ha sido Deus. Pregúntale a Deus, sinceramente, se tu já has sentido que o Senhor te chama, ciérrate com Ele, métate com Ele, cierra a porta de tu habitação. E pregúntale, Senhor, eu sinto esse chamado, eu sinto esse fogo, pero que queres de mim? Heme aqui, por onde empezar? E eu vou te dizer o que he aprendido quando hice essa pergunta. Senhor, por onde empezar? Sencillo. Se empieza por el começo. Lo voy a repetir. Se empieza por el começo. ¿Qué isso significa? Se eres chamado, não hace falta esperar para que vaya a África ou para que vaya a los Estados Unidos, não? Mejor aí, não? Mais cómodo. Não. Empieza por aqui, por la igreja. Porque às vezes uno pensa, eu tenho um chamado e vou a não sei onde. Não, empieza aqui servindo a tu igreja. Se tienes el chamado, empieza aqui. Eu quisiera leer, os hermanos van a poner aí, Hechos 1:8. Dice, pero recibiréis poder quando haya venido sobre vosotros el Espírito Santo. E me sereis testigos em Jerusalém, em toda Judea, em Samaria e hasta lo último de la tierra. ¿Por dónde han empezado los discípulos? Por Jerusalém. Jerusalém é aqui. Jerusalém é tu igreja. Empieza por aqui, trabalha aqui.
Ve onde é. Porque pensamos que muitas vezes servir ou ter chamado, que temos que começar aqui, subindo aqui. Eu digo aqui que hasta aqui é um pouco cômodo, não vou dizer que é fácil, mas talvez seja um pouco cômodo, não? Pero temos que começar. Aunque tu chamado não é a escola de los niños, pues se o pastor te dijo a escola de los niños, ve para a escola de los niños. Se é empezar lavando os banhos, pois empezamos lavando os banhos. Nós não escorremos. Empieza por ele começo. E o Senhor te levará ao propósito que Ele quer em tu vida. Amém? E quando finalmente tu sabes que foi chamado e tu sientes que tem que fazê-lo, já estás aí trabalhando em Jerusalém. E logo, para complementar um pouco, Jerusalém, pois, se foi também a Samaria e a todos os confines da terra. Ou seja, que não se quedará solo aqui em Jerusalém. O chamado que o Senhor tem em tu vida, Deus te levará muito mais allá. Amém? E eu quero agora entrar em outra parte que o Senhor pôs em meu coração, quando estava estudando e orando por essa palavra. Que ferramentas usar? Já sabes que tienes que trabalhar. Então, que ferramentas devo usar em meu chamado? E com isto quisiera levá-los a outra vez, a 1 de Samuel, capítulo 17, versículos 38 al 39. Diz assim: E Saúl vestiu a David com suas roupas e puso sobre sua cabeça um casco de bronze e lhe armou de coraza. E ciñó David sua espada sobre seus vestidos e probou andar, porque nunca havia hecho a prueba. E dijo David a Saúl: Eu não posso andar com esto, porque nunca lo pratiquei. E David echou de si aquelas coisas. Se você conhece bem esta palavra, sabe que este ha sido o momento que David ha ido a enfrentar a Goliat. Ele se dispuso aí a enfrentar o gigante. Ele entendeu que tinha um chamado e se puso aí para batalhar, para guerrear contra os gigantes, não? Que assolava aí o povo do Senhor, e o principal era Goliat. E Saúl correu sua armadura personal e puso em Davi. Pero o que ha passado? Davi não conseguia caminhar. ¿Por quê? Porque não lhe cabia. Então, eu quero te dizer, delante com a palavra do Senhor, que tu puedes usar. Tus herramientas. Deus deu a cada um de nós ferramentas distintas. Há um que sabe cantar, há outro que sabe predicar, há outro que sabe servir, há outro que sabe trazer a água. Isso é um serviço. Há um que sabe limpiar, há outro que sabe aconselhar, há outro, cada um sabe fazer uma coisa. Tu tienes uma personalidade, tu tienes características, tu tienes ferramentas que Deus te deu quando te ha chamado. Então, o que usar? Usa tus armaduras. Usa tu maneira. Usa tu forma. Não imites a nadie. Não queira armadura de nadie que não te quepa. Use a forma de predicar que o Senhor te deu para predicar. Use a maneira de hablar que o Senhor te deu para hablar. Use a maneira de limpiar que Deus te deu para limpiar. Sabe, eu trabalhei com tartas, então eu às vezes me metia aí a ver algumas receitas e eu veia receitas iguais, hechas de maneiras distintas. Use a maneira que te quede bem. Pero eu não quero fazer de isso. Eu não penso, mirando a Bíblia, estudando um pouco mais. Antes eu era muito cerrada aqui. Eu pensava que tu não podia usar. Pero eu queria dizer um pouco mais sobre isso. Em 1 de Samuel, capítulo 21, e o versículo 9, diz assim. 1 de Samuel, 21, 9. Já está, não?
Disse, quando já tenhas experiência, perdona, é que ele me adelantado, estou lendo aqui. E el sacerdote respondeu, la espada de Goliate, el filisteu, a qual tu venciste en el valle de Ela, está aqui, envuelta em um velo detrás del efod. Si quieres, tómala, porque aqui não há outra sino essa. E dijo Davi, nenhuma como ella, dámela. E se também você conhece o texto, sabrá que este pequeno contexto hace parte de aí da história, não, que sigue de Davi, que Davi estava agora huindo da presença de Saul. E disse que ele não tinha nenhuma arma, não tinha com que lutar. E o sacerdote lhe ha oferecido a espada de Goliat. A espada de Goliat, aquele que Davi havia matado, e Davi havia quedado, não, com sua espada, e havia posto aí em um lugar. E havia um dia que não havia outro armamento, e a que tinha a mão era a espada del próprio Goliat. E ele la correu. E ele disse, dá-me lá, porque não há outra igual que esta. E eu aprendi aqui, que eu também posso usar arma de outras pessoas. E quero explicar a maneira que o Senhor possui isso em meu coração. Eu aprendo com o pastor Adriano. Eu aprendo com outras irmãs. ¿Me entendes? Que quando tu já tenhas um pouco mais de madurez, quando tu se põe aí a buscar do Senhor, o Senhor te dará também semillas através de outras pessoas. E tu estarás apto para usar outras armas também. Não sei se me entendes. ¿Me puedes entender? E o Senhor puso isso em meu coração, porque antes eu dizia, Senhor, a armadura de Saul não estava bem em Davi. E Davi não a usado. Mas aqui disse, era porque ele não tinha prática. Então, temos que praticar. Temos que crescer em graça e em sabedoria. E às vezes não temos que ser soberbio para aceitar algumas ideias que o Senhor dá a outras pessoas. Porque às vezes passa isso, não, só quero ser assim, sou cerrado assim, não quero essa ideia assim, é de minha maneira, é desta forma. Não, nós somos um corpo e com isto necessitamos nós entre si juntar e fazer com que esse corpo camine. E por isso nós não podemos ser tão cerrados e dizer, não, Senhor, a minha maneira, se não é a minha maneira, não lo é. Não, Davi usou a espada de Goliat, porque ele já tinha prática. Amém? Eu quisiera, para casi terminar, concluir, quisiera pedir a los hermanos para que se pusiera de pé. Amém? Em Jeremias capítulo 1, versículo 7. Jeremias capítulo 1, versículo 7. Jeová dijo a Jeremias, não digas, sou um ninho. E eu quero, juntamente contigo, igreja, dizer, Senhor, eu não sou um ninho. Eu não sou uma ninha. O Senhor não utiliza niños e niñas. Os niños e niñas não vão à guerra. Quem vai à guerra são os homens e as mulheres maiores. Isso quer dizer que para que uno entenda seu chamado, tem que crescer, tem que alimentar-se da palavra. Porque muitas vezes sabemos que temos um chamado e isso parece suficiente, mas não lo é. Samuel se quedou desde sua niñez em la presença do Senhor para ir aprendendo, para ir crescendo e para receber as armas que ele deveria usar em seu chamado. Então, hoje, não há excusas. Não digas ao Senhor, eu sou um ninho. Não digas ao Senhor, não sei falar. Não digas ao Senhor, sou muito tímido. Não digas ao Senhor, e que vou fazer? Para onde ir? Não digas solamente o que dijo Samuel. Eis-me aqui, eis-me aqui, eis-me aqui, eis-me aqui. Cantamos isso tão bonito aqui.
¿verdad? Às vezes é muito sencillo e às vezes é muito fácil. Estamos aqui, ou nós aí, não estou me referindo-me a las chicas de la alabanza, a los chicos de la alabanza, estou dizendo a todos nós, incluindo eu mesma. Quantas vezes he cantado canções que dizia, heme aqui, heme aqui. Pero isso tem que ser verdadeiro. O Senhor quer que tu digas isto com convicção, sabendo que não és um ninho, porque o chamado não é tuyo, o chamado é do Senhor. E todo o que quer o Senhor é que você e eu disponga-se solamente a dizer, eis-me aqui. E las demás coisas